Ai, cara, deixei cair um tabaco, vocês acreditam? Vai pro cachimbo. Sejam bem-vindos ao canal Cachimbo Rapé e Ciência, ou Pipes Enough Science. Bom, hoje eu vou fumar um tabaco aqui, que é o Marlin Flake, mas eu vou falar de corda, que hoje é quinta-feira das cordas. Por que eu vou fumar esse tabaco aqui? Eu comentei no outro vídeo pra vocês. Cara, ele me lembra muito uma mistura de cordas que eu fiz com piracanjuba e jataí. Muitos vapers lembram tabaco de corda. A diferença é que o tabaco de corda, geralmente vendido no Brasil, na forma que ele é vendido no Brasil, é como se fosse um produto inacabado. Você pode fumar? Pode, mas é bom quando ele está mais velho, entendeu? Ele muito jovem não é tão bom. E enfim, vai ter mais oportunidades para falar disso nas quintas-feiras. Hoje eu quero começar com uma coisa bem básica para comentar com vocês. Coisa essencial, né? O que é tabaco de corda? Já rolou umas discussões às vezes, vez ou outra aparece um gaiato nos grupos e fala coisa do tipo assim: eu prefiro as cordas da Samuel Garrett porque são cordas mais suaves e bem feitas do que os tabacos de corda. Aí começa um monte de gente: concordo, concordo. Cara, é basicamente como se fosse um problema de tradução e de compreensão. Por quê? O tabaco de corda, ele é uma corda de tabaco, tá? Ponto final. Ele é uma corda de tabaco. Ele é inspirado numa forma que os indígenas faziam cordas de tabaco, que os europeus passaram a chamar de twist, e os brasileiros, tabaco de corda. Só que perceba que a gente não fala corda de tabaco, a gente fala tabaco de corda. E tem um motivo para isso, tá? Não é só uma coisa léxica, né, da palavra em si. É porque corda de tabaco, tabaco de corda é uma corda de tabaco, mas nem toda corda de tabaco é um tabaco de corda. Tabaco de corda, ele se equipara à cachaça, por exemplo. Você pode fazer um destilado de cana-de-açúcar, mas você não pode chamar de cachaça se não for brasileiro. Vocês sabiam disso? O rum é um destilado de cana-de-açúcar, né? É uma espécie de cachaça. E mesmo na cachaça tem aquelas variações, né? De aguardente, não sei o quê. Então o que eu tô querendo dizer pra vocês? O tabaco de corda é muito mais do que simplesmente a corda de tabaco. Ele tem a ver com a semente, né? Ser um tabaco crioulo. Eu vou falar daqui a pouco o que é um tabaco crioulo. Tem que ser um tabaco crioulo, tem que ser feito de acordo com algum manejo específico, que é o manejo da região. E tem também, obviamente, que ter a tradição por detrás, né? Então não é só tradição em termos de confecção da corda e em termos de finalização dessa confecção. Então vamos supor que hoje eu resolvo pegar a Virgínia ou Burley, plantar lá em Goiás e começar a torcer e pôr à venda. Vai ser tabaco de corda? Não. Vai ser corda de tabaco. Não vai ser tabaco de corda, porque não tem aquela tradição por detrás, não tem a semente correta, não tem o manejo, entenderam? E eu acho que é isso que gera confundimento em muitas pessoas, porque ao longo da história do Brasil isso aconteceu. Principalmente quando os italianos começaram a mexer com fumo no sul do Brasil, eles passaram a fazer corda de tabaco. E aí criou-se essa visão de que só enrolar tabaco já vira tabaco de corda. Esse é um dos motivos, claro. O motivo é a tradução, como eu falei. O tabaco de corda, ele tem assim, tal como o nome do pão, né? Você sabe que tem região do Brasil que chama pão francês de pão francês, outros de filão, outros de pão de sal, outros de pão de água, outros de cacetinho, né? Tem vários aí nomes pro pão, certo? E esses nomes também eles têm a ver, obviamente, com a cultura regional, né? Com a visão daquela região, com a construção histórico-cultural daquela região. Tabaco de corda é a mesma coisa. Em cada região do Brasil tem aí uma filosofia de confecção de tabaco de corda, que isso vai envolver
o tempo de colheita. Primeira coisa, a semente, né, o tipo de semente, a época da colheita, se vai ter uma colheita só, se vai ter várias, ou se vai ter rebrota ou não vai ter rebrota, né? Tem regiões, por exemplo, que os caras colhem, né, por exemplo, o Moçambico, né, eles colhem aí a primeira safra, chama de Moçambico, vende a folha, na rebrota chama de Jaguari, em algumas regiões. Então acontece a mesma coisa, às vezes tem você já ouviu falar de alguns fumos tipo Arapiraca, Araçá, Mineiro, que tem o forte, intenso, e tem o fraco? É justamente por causa que um é da primeira safra e o outro é rebrota. Então, às vezes, a corda, como a rebrota às vezes é menos produtiva, a folha é menor, os caras enrolam uma cordinha menor. O outro que a folha é mais robusta, maior, faz uma corda mais grossa. Então, essas diferenças são muito regionais. Às vezes, de uma outra região, o cara simplesmente define esse critério de forte e fraca por outros motivos. Ou ele faz mais grossa ou mais fina por outros motivos. Um exemplo é o Piracanjuba, em Goiás. Tem vários tipos de piracanjuba, mas de longe o mais gostosinho é um que é uma corda só enroladinha, ela não é torcida e curada junto, que aí vem o terceiro aspecto que eu ia falar. Semente, né, primeiro aspecto. Segundo aspecto, o que eu falei mesmo? Semente, o manejo, né, questão do manejo como um todo. E o terceiro é a forma como você vai criar a corda, né. Acho que o segundo não era manejo. Comentei. Eu tô fazendo de cabeça porque eu não uso o roteiro, né? Tô tentando lembrar as coisas. E o terceiro como eu falei, é a forma como você enrola a corda, né? Então você pode, tipo, tem região que os caras enrolam uma única torção. Tem região que os caras enrolam cordas bem fininhas, que é só enrolando as folhas. Criam várias cordinhas e enrolam as cordinhas entre si. E tem gente que ainda faz isso e enrola essas cordas entre elas mesmo. Então fica uma corda de corda de corda. Então é uma corda simples, uma corda composta, ou um conjunto de cordas compostas. Vai dar. Aí isso já tem um pouco a ver com a estética, né? Porque, vamos parar pra pensar. O tabaco de corda, no mercado brasileiro, é vendido mais ou menos como se fosse comprar fruta na feira. O cara vai lá, o cara olha a corda, tem cara que cheira a corda, tem cara que aperta a corda pra ver se tá boa. Ah, isso aqui não tá boa não. Igual aquele tiozão que vai no mercado e fica apertando as laranjas, fica apertando as maçãs. Antigamente, ou em muitos lugares ainda fazem isso, os caras vão pegar as cordas e fazem isso, ficam apertando, cheirando. Tem uns até que faz igual. Meu avô fazia muito isso, meu avô ia no mercado, arrancava lasquinha de bacalhau e comia. Tem uns que fazem isso, eles vão lá e arrancam um pedacinho da corda, põe na boca, morde. E sabe-se lá que critério que os caras usam pra falar, esse fumo tá bom, esse fumo tá ruim. Então é uma coisa popular, entendeu? Cara, eu queria acender o cachimbo, mas tá com muito vento. Deixa eu acender aqui. É. Saco. Enfim, vou fumar com calma, vou gravar o vídeo e fumar com calma depois. Então, o que acontece? Tem essa cultura, então tem essa necessidade de fazer o produto final ficar bonito. Então começou a criar essa perspectiva de diferentes formas de torcer a corda para ficar um produto final bonito. Eu gosto de comprar um tomate, tem que estar bonito o tomate, né? Você não vai comprar um tomate feio. Os caras a borrifar bebida na corda para pegar um cheiro de cachaça, um cheiro de algum licor. Por quê? Porque o maluco vai lá e cheira a corda. Tem cheirinho de cachaça. Mas também tem a questão de proteção da corda. Isso é muito comum em Minas Gerais, principalmente. Que era os caras criar um melaço de fumo. Às vezes eles pegavam folha que estava velha, folha feia, que não ia pra corda, e macerava a folha, punha num pilão, esfregava, jogava um pouco de água, jogava açúcar, ou misturava mel de fumo da torção mesmo. Tem várias técnicas. Tem cara que misturava cachaça junto, cara que misturava melaço de cana, enfim, várias técnicas para criar essa pasta, esse mel que eles passam por fora da corda muitas vezes, para quando ele solidificar, quando ele oxida com o ar e solidifica, ele vira uma capa. E essa capa
protege a corda de insetos que vão lá picar. Se mofar, mofa a capa, não mofa dentro. Então, é mais para questão de transporte e o acabamento final. Em algumas regiões do Brasil, se o cara chega, por exemplo, com um tabaco igual o Jaguari, amarelo, e mostra, o cara fala assim, esse fumo tá ruim, esse fumo tá mal curado. O cara vai falar isso. Porque eles gostam de fumo escuro. Então, o que os produtores faziam? Passavam mel nas folhas, dentro, antes de torcer, e por fora, e ainda torcia. Então, você pegar um pano molhado e torcer. Quanto mais você torce, mais sai água, não é? Mesma coisa. Então, os caras torcer com mais força para poder sair mais líquido das folhas e aí oxidar e ficar escuro. Outras regiões, por exemplo, o sul, se tu chega com uma corda preta, o cara fala, essa corda isso tá podre. Igual um cara falou um dia aí, se o pai vê esse tabaco, fala que o tabaco tá ruim. Tipo assim, entendeu? Desculpa, gaúcho, só tem que fazer isso. Porque tem um cara. Quando eu penso em tabaco gaúcho, eu lembro de um cara falando essas besteiras, entendeu? Aí eu não consigo, né? É incontrolável pra mim, foi mal. Mas aí se mostrar pra alguns caras do sul, eles vão falar assim, pô, esse tabaco tá ruim, cara. Esse tabaco não tá bem feito. Ele tem que estar amarelinho por dentro. Então existe questão regional também, de mercado, entendeu? É por isso que eu tô falando pra vocês. Que é muito mais complexo do que parece tabaco de corda. E muitas vezes o que acontece? Um tabaco de corda, ele é o resultado de uma semente, mais um manejo, mais um processo de uma região. Aconteceu muito dos caras falar assim, por exemplo, pô, o fumo arapiraca é bom, vou pegar uma semente e plantar aqui no Paraná e ver o que dá aqui. O cara planta semente no Paraná, dá um tabaco legal, diferente do arapiraca. Aí ele pega e fala assim, pô, não posso chamar de arapiraca, cara, vou chamar de, sei lá, tabaco aimoré, sei lá, um negócio assim, sei lá o que é. Tabaco guarani. Ele inventa um nome, tá ligado? Aconteceu muito isso. Tem uma hipótese aí, por exemplo, de alguns caras que me falaram que manjam de corda, que o Poço Fundo e o Tietê é a mesma semente. São tabacos completamente diferentes em termos de região. O Poço Fundo é muito mais açucarado que o Tietê. Mas tem essa ideia de que o cara que começou a plantar Tietê na região do Vale do Tietê, pegou semente lá em Poço Fundo, trouxe, começou a plantar e falou, eu vou chamar de fumo Tietê. Porque isso também acontece demais. Quando eu estudava na Escola Superior de Agricultura, lá da USP, a gente uma vez foi para uma fazenda, né, perto de Laranjal Paulista, acho que era. Nas margens do Tietê, acho que era Laranjal Paulista. Nós paramos num barzinho na beira da estrada pra tomar um café, um negócio assim, bem quebrada mesmo assim. E aí eu fui fuçar na lojinha, era uma lojinha de conveniência, casa de estrada, aí eu achei fumo de corda. Aí eu perguntei pro cara, que fumo é esse aqui? O cara, isso aí é o Zé que faz. Nossa, assim, sabe? Isso aí é o João que faz. Tá, mas o que é, você sabe? Ele chama de fumayuma. Porque era o fumo ali da região que ele estava. Então ele botou o nome da região. Então perceba que existe muito tabaco de corda assim. Um cara, por exemplo, comprou, o cara, sei lá, começa a fazer o fumo, é da minha família. O Dalberto fez isso, por exemplo, ele botou o nome de uma corda, eu acho que é, sei lá, Antenor, de um parente dele. Então, entendam, eu espero que fique claro para vocês que isso, que o fumo de corda, ele não é só a semente, ele não é só a corda em si, ele é aquele contexto como um todo. E o que faz o fumo de corda ser o fumo de corda, principalmente, é porque as folhas têm um processo de cura no sol, né, muitas vezes. A grande maioria dos tabacos de corda fazem no sol mesmo. Mas ela não termina de curar 100%. Quando ela está ainda meio esverdeada, muitas vezes, algumas regiões é bem esverdeada mesmo. Goiás é bem comum fazer assim, porque tem mais água dentro. Minas também. Outras regiões deixam ficar mais amarelada. Eles vão lá e torcem, né? E aí a corda fica sendo curada no sol como corda. Esse processo de torcer a corda faz com que quebre a parede celular da folha. A parede celular é como se fosse assim, imagina uma casinha, né, cheia de nutrientes dentro, cheia de água, cheia de açúcares, que cada célula tem, né? Quando você esmaga uma folha, você quebra essa parede, então ela solta esse líquido para fora. Está cheio de açúcar, de proteínas, de alcaloides, que são usados como se fosse anticorpos da planta. E aí quando a planta está muito jovem, o que acontece? A gente tem os nossos anticorpos que protegem a gente contra uma doença, um vírus, uma bactéria, né? As plantinhas produzem alguns alcaloides para poder afastar os insetos ou para quando eles morderem ser desconfortável para eles.
Tu já pegou uma folha, por exemplo, verde, mordeu, deu aquele negócio assim, ó, pegou assim, aquilo ali é uma sensação que chama adstringência. Tem a ver com o teor de tanino. Tanino é um desses componentes que as plantinhas desenvolveram na história evolutiva delas para o pessoal não ir lá comer a planta, entendeu? Então ela fala, beleza, ó, come a minha fruta, porque aí você vai comer, vai carregar a semente e você vai me espalhar por aí. Mas se você comer a minha folha, eu não vou ter energia para fazer a fruta, então eu vou morrer. Então eles vão lá e criam essa estrutura para poder evitar que existam herbivoria, que é comer a folha. De outras espécies, tipo alface, rúcula, etc., são espécies vegetais que têm menos tanino, porque o ser humano fez seleção para isso, para poder comer. Alface, rúcula, couve, etc. Aí o que acontece? Esse tanino ele dá um gosto ruim no tabaco. Tá? Então o processo de cura, primeiro ele mata a folha, segundo ele faz com que esses componentes da folha comecem o processo de degradação. Eles se transformam em outras coisas, eles passam para formas que são palatáveis ao longo do tempo. E esse processo pode ser acelerado por temperatura, por isso os caras põem no sol, por exemplo, ou por isso que cozinham tabaco no forno, fazem outros processos para poder acelerar esse processo. Mas deixar no sol é a forma mais básica que os índios faziam e os europeus aprenderam a fazer. Uma coisa curiosa para comentar também é que esse processo em si, ele gera uma fermentação, ele gera um gradiente de fermentação. Quando você torce a folha, ele vai ter diferentes níveis de fermentação, porque vai estar mais torcido de um lado do que de outro, mais apertado aqui do que ali. Então diferentes partes da corda são expostas a diferentes níveis de torção, porque você está enrolando uma corda. Então vai ter parte que vai estar mais exposta ao oxigênio da atmosfera, outra parte vai estar mais isolada. Isso vai gerar variabilidade de sabor dentro da mesma corda. Então o mesmo tabaco vai maturar de formas diferentes, de forma não homogênea. Só que com o tempo, se a corda ficar armazenada, com o tempo, há essa estabilização da corda e ela fica por inteira do mesmo sabor, ela seca todo esse melaço e fica perfeita. Mas a maioria das lojas, os caras não vendem o tabaco na idade certa, vendem muito jovem. Então minha recomendação é, quer me provar errado? Pega uma corda sua aí, põe num vidro e guarda alguns meses. Não vai te custar nada, pega um pedacinho e guarda. Daqui 6 meses você vem aqui e comenta se eu tô errado ou eu tô certo. Fuma o mesmo tabaco agora e daqui 6 meses. Obviamente fica de olho para ele não secar ou não ficar ou não mofar, né? Fica lá sempre de olho no tabaco. Mas faz essa experiência, guarda essa cordinha e fuma daqui 6 meses, me fala aqui depois se eu tô errado ou não tô. E aí o que acontece? Por fim, essa era uma prática de enrolar tabaco que não era só comum na América do Sul, era comum em todas as Américas, inclusive aqui nos Estados Unidos. Foi daí que os caras tiveram a ideia de fazer twist. E aí quando começou a indústria do rapé, os europeus perceberam que era conveniente, muitas vezes, fazer esse processo, porque o tabaco já ia curando no navio, no processo de navio, de transporte, ia maturando, e era mais fácil de armazenar. Tu enrola a corda, tu gera um rolo de corda e põe num cantinho. É mais fácil de armazenar. Se começa a mofar um pedaço, o cara vai lá e passa a faca e arranca o pedaço que está mofado. Então era muito comum o transporte de tabaco de corda na época da colônia e no começo do Império. Na época do Império, era muito comum a galera andar com um pedacinho de fumo de corda para poder ralar e fazer rapé ou fumar e tal. Depois chegou a indústria do cigarro de palha, do fumo desfiado, como eles falam. E é bem curioso isso, que em algumas regiões o pessoal fala fumo de rolo e outras regiões eles falam tabaco de corda. Os dois são a mesma coisa. Mas por que chamam de forma diferente? Por causa de regionalismo? Não é só por isso. Até o final do século XIX, você falar eu uso tabaco era sinônimo de cheiro rapé. Se você fuma tabaco, aí você falava eu fumo tabaco. Então, por exemplo, se você consome tabaco, minha pergunta para você é, você cheira rapé? Sacou? Depois do século XX, que tabaco virou sinônimo de cigarro, por exemplo, mas antes era de rapé. Então, regiões que tinham muita produção de fumo para transporte, para fazer rapé, a galera falava tabaco. E a região que o pessoal fazia para fumar mesmo falava fumo. Tanto que, por exemplo, vamos olhar a Bahia aí, sei lá, a produção de charutos tal da Bahia, que é uma coisa mais recente, mas a região de produção de folhas ali da Bahia já era uma região fumígera, né, muito antiga.
que era justamente exportada em folha, não em corda. Porque em corda geralmente era para rapé. Embora, sim, algumas regiões os caras compravam uma folha para fazer rapé. Então, assim, quer dizer pra vocês, não tem um padrão, sacou? A gente tem que pensar a história dessa forma, assim, não existe não existe precisão em algumas informações, entendeu? Esse é o meu ponto. Houve momentos da história que a galera torcia a Virgínia para poder vender, por exemplo. Houve momentos que não era tabaco de corda, mas vendia do mesmo jeito. Houve momentos que o pessoal plantava folha e não torcia e vendia. Hoje é muito comum, inclusive, isso, né? Arapiraca, os caras exportam em folha para fazer capa de charuto. Então, o meu ponto é, o fumo de corda não é tabaco de corda meramente. Espero que tenha ficado claro para vocês. E só para finalizar, os twists europeus, o que eles são na verdade? Os caras curam o tabaco, eles enrolam delicadamente, tipo fazer um charuto mais frouxo, não é um charuto tão prensado. Eles cozinham no vapor essa corda, colocam aromatizantes, às vezes colocam lataquia, às vezes colocam aromáticos, às vezes colocam burley, às vezes é de Virgínia. E aí às vezes eles cortam em moedinhas e vendem como moedas, às vezes eles vendem a corda inteira. Mas é muito comum fazer cordas puras de Kentucky, de Burley, né, que são as mais famosas, com um toque de aromatização. Tem uma que é famosa de cereja, por exemplo. E os índios americanos faziam esses twists mais simples, era comum deles fazerem, não é uma coisa de brasileiro só. Sabe? Mas esse conceito de curar, né, o tabaco da forma como eu mencionei, a indústria da forma como eu mencionei, é brasileira, tá? Bem brasileira. E, cara, existem muitos tabacos de corda. E é uma cultura enorme. E cabe a nós resgatar essa cultura. Porque, cara, primeiro que é um recurso genético muito importante. Segundo que é algo que faz parte da história do Brasil, que está sendo esquecido. Cara, você não precisa nem fumar tabaco de corda, tá? Só valoriza. Terceiro, que é principalmente feito por pequenos produtores. E era isso que me irritava bastante de uns caras na internet. Porque eles compram corda baratíssimo de um pequeno produtor e gourmetizam a parada e vendem caro, tá ligado? Ao invés de simplesmente ter iniciativas governamentais ou de professores de faculdade, etc., para poder ensinar o valor daquele produto para o produtor rural. Claro que tem empresas boas, por exemplo, em Goiás tem uma que chama Piracanjuba, que é muito grande, é uma cooperativa quase de produtor de fumo ali. Tem a Cifal, que é bem famosa, tem a Arapiraca, tem várias outras que fazem bem esse trabalho. Mas hoje em dia o que eles estão fazendo? Eles têm as fazendas próprias, né? Eles compram de pequenos produtores, eles tentam manter um controle de qualidade o máximo possível. Eles visam muito mais pegar esse fumo e desfiar para fazer palheiro, que é um mercado grande no Brasil, que é outra coisa muito brasileira também, tá? Palheiro é muito brasileiro. Então, assim, se não fosse por esse pessoal, cara, eles talvez não tivesse vivo mais a produção de fumo, assim, de corda. Então a gente tem que respeitar esses caras, tá? Tinha uns caras antigamente que falavam muito mal da Cifal, falavam mal da Arapiraca, falavam mal do... O cara do Altobaco, se não me lembro agora, acho que é da Arapiraca ele, né? Não lembro, sempre confundo a Cifal com a Arapiraca. Vocês me corrigem aí se alguém estiver assistindo, desculpa, eu sei pouco disso. Eu sei que a Piracanjuba em Goiás é da hora. Tem várias empresas, tem a Porto Faria lá, Ferreira Tabacos, né? Que tem o fumo deles lá, acho que é o Cravinho, né? Você me corrige se estiver assistindo aí, por favor. Então, cara, tem muitas empresas. Tem a Caiçara, né? A Tabacos Caiçara do Rio Grande do Sul. Tem a que faz o 3X, tem a Rei do Sul. Tem muita gente trabalhando para manter o tabaco de corda vivo. Então, cara, esses caras, eles entregam para você um produto que pode estar inacabado, mas não é por culpa deles. Então, minha recomendação é, tu compra a corda, guarda a corda, ou tu pega e aprende a fazer processos com a corda. É o que eu quero falar nos próximos vídeos com vocês. Processos de lavagem, processos de temperatura, processos de abrir a corda, processos de aromatização de corda. Vou tentar falar um pouco disso nas próximas semanas aí pra frente. Mas, enfim, não tenham pressa, o canal eu espero que seja eterno. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aí, compartilha pro pessoal. É importante falar de tabaco de corda. E se eu falei alguma merda, cara, comenta aí, pelo amor de Deus, não deixa passar batido. Não fica, ele falou merda, ele não sabe de nada. E fica por isso mesmo. Vem aqui e corrige, cara, que aí eu faço outro vídeo e falo, cara, eu falei merda, desculpa. Beleza? Tchau, tchau.